Olá, irmãos. Então, mais uma vez, nós vamos fazer a transmissão do nosso culto. Esperamos que logo possamos nos ver novamente, que a saudade já está apertando, né? A gente vem para gravar aqui na igreja, a gente olha os bancos vazios e dá uma saudade de cada rostinho de cada irmão. Mas estamos orando e esperamos que logo possamos estar juntos para dar aquele abraço gostoso, aquela risada boa. E uma coisa que eu estava refletindo, quando a gente tinha o culto normal, que podíamos vir, muitas vezes a gente ficava em casa, ou ia passear, ou ficava com alguma visita. E hoje, no domingo, quando chega o horário do culto, estamos com saudade, estamos sentindo falta. Então, muitas vezes, Deus faz as coisas para que possamos dar realmente valor ao que importa para a nossa vida, que é o louvor a Deus, que é a presença dEle e que é o amor que a gente tem junto com os irmãos. Então, neste momento, eu vou ler um salmo, que é o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e a sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemão. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Queimam os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar então, irmãos. Logo após a oração, vamos ter a palavra do pastor José Roberto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entramos em sua presença, Senhor. Mais uma vez, pedindo perdão por todas as nossas falhas, nossos erros. Sabemos que somos pecadores e que a sua graça nos basta. Sabemos que o seu amor é infinito por nós, o qual deu o seu Filho Jesus para morrer numa cruz para que tenhamos salvação. Somos gratos, Senhor, por tudo que fizeste por nós. Entregamos a Ti todas as coisas e confiamos no Senhor dos exércitos, o Senhor que cuida de toda a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Senhor hino digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que vamos meditar hoje se encontra em Colossenses, versículo 9, do capítulo 1, versículo 9 ao versículo 12. O texto bíblico diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O apóstolo Paulo, ao escrever suas cartas, ele tem um momento de ação de graças e de oração. Ele ora pelos seus leitores. Nós temos aqui justamente a oração que Paulo apresenta diante de Deus e o motivo que o faz orar. Na verdade, é a fé, o amor e a esperança dessa comunidade. E o conteúdo básico desse texto, o tema central desse texto, é a sabedoria, é o entendimento. Vamos colocar como sabedoria, viver sabiamente. Há uma peça de Shakespeare, o Rei Lear, em que o rei com 80 anos tomou várias decisões apressadas e estultas, cheias de estultice. Aí o bobo da corte disse assim: pobre Rei Lear, ficou velho antes de ficar sábio. Sabedoria é um dom de Deus. Viver sabiamente é um dom de Deus. E o texto que nós temos aqui é justamente isto, o tema da sabedoria. A sabedoria é uma característica do ser humano no sentido de que nós somos diferentes das outras criaturas, porque temos a capacidade de raciocinar, fazer ligação entre as ideias e assim por diante. Ainda que essa imagem de Deus, esse atributo de Deus que nos é outorgado, ainda esteja em nós, ele ficou prejudicado pelo pecado. E o apóstolo Paulo sabe disso. E é por isso que ele ora por sua igreja, para que eles tenham sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria não é especulativa, não se trata de mera filosofia, teorias lógicas, não é isso. É a sabedoria de saber a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, então, ora e diz nesta oração o seguinte, que esta sabedoria, ela deve ser transbordante. O versículo 9 diz isso: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. Ela é transbordante. A sabedoria que Deus tem para nós e quer nos dar, e o apóstolo Paulo pede por seus leitores, é que ela seja transbordante. E ele não inventou nada disto.
Isso daí já é anterior a ele. Em Êxodo 31, versículo 3, diz assim: o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Ainda em Isaías nós lemos: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11, versículo 2. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo é justamente isto, rogando a Deus que dê aos seus leitores sabedoria. Ele inicia dizendo: pleno conhecimento da sua vontade. O que é pleno conhecimento de sua vontade? É uma sabedoria prática, é uma obediência prática. Sabedoria aqui não é, como eu já disse, a filosofia, mas ela está baseada na sabedoria do Antigo Testamento, que é a sabedoria dos Provérbios, de Eclesiastes, de Jó. Ou seja, o saber viver, não é o especular, é saber viver. A segunda coisa que ele usa, agora de uma maneira muito mais forte, sabedoria e entendimento espiritual. Parece sinônimos, mas há alguma mudança aí. Essa sabedoria é a habilidade de praticar e de tomar decisões acertadas. E finalmente ele diz assim, em todo entendimento espiritual. Entendimento espiritual significa conexão entre as ideias. Você sabe muitas coisas, você aprendeu de Deus. E agora, como é que eu vou viver? Eu tenho que ter essa sabedoria. Não precisamos de um manual para dizer o que nós devemos fazer em cada situação. Nós já temos essa sabedoria colocada dentro de nós, pelo Espírito Santo, e que agora nós precisamos cruzar esse conhecimento. E esse conhecimento se faz muito importante para a nossa vida cotidiana. No versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Não é uma sabedoria que visa a autopromoção, nem a sua egolatria, nem o seu próprio prestígio. Ela visa a sua vivência diante de Deus. Ou seja, que nós saibamos como viver de maneira sábia diante de Deus, agradando a Deus, de maneira que Ele se sinta e que Ele seja glorificado. Essa é uma característica muito importante, é a finalidade, viver corretamente, dignamente. E aí nós temos uma outra coisa bastante importante. Como é que eu consigo viver assim? Deus nos dá a capacidade de viver assim. No versículo 11 diz: sendo fortalecidos com todo o poder. Veja que as palavras são sinônimas. Fortalecidos com todo o poder, segundo a força. Olha só, parece que é cheio de poder para vencer pela força do Espírito Santo. Há uma quase que redundante, mas na verdade o apóstolo Paulo está dizendo que existe à nossa disposição um poder, o poder de saber, o poder de aprender a viver sabiamente. E esse poder é muito interessante, é muito importante a gente saber de onde vem. A palavra usada para poder é dinamis, da onde surge a palavra dinamite. Ela é explosiva e ela procede, ela provém da glória de Deus. A glória de Deus é que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Esse poder da glória está à nossa disposição para nós vivermos. Quanto mais nos submetemos a Deus, mais aprendemos a viver com sabedoria. Então o apóstolo Paulo pede: fortalecidos com poder na força da sua glória, para que sejais perseverantes e longânimos. Perseverantes, ou seja, não desistirmos, não desanimarmos. Longânimos, uma paciência longa, não se deixar abater facilmente. Perseverança e longanimidade formam uma dobradinha. Quem é perseverante vive pacientemente. E ele termina como ele começou essa carta. Ele começou no versículo 3 dizendo: damos graças. E agora ele diz aqui: dando graças. Isso é chamado em literatura bíblica de inclusio. Começa com uma expressão e termina com a mesma expressão para dar a ideia de uma totalidade.
ele diz assim: com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essa sabedoria tem a ver com a nossa identidade. Nós sabemos quem somos, nós sabemos para que fomos chamados ou por quem fomos chamados. Fomos chamados para glorificar a Deus, a tomar decisões corretas, a saber viver, a saber viver. E saber viver exige de nós decisões no sentido de que muitas coisas que somos tendentes a fazer por natureza, nós vamos abandonando, porque agora nós temos o poder de dizer não, o poder de refutar certas coisas, não viver na intranquilidade, mas viver na paz de Deus. Isso faz com que a gente se torne mais sábio e torne o nosso coração cheio de gratidão e de contentamento. Termino essa meditação narrando o seguinte. Vou ler para os irmãos e irmãs. Há muito tempo, houve uma guerra na Alemanha que espalhou soldados por todo o país. Um capitão da cavalaria, que tinha muitos homens e cavalos para alimentar, foi instruído por seu coronel a arranjar comida nas fazendas das redondezas. O capitão cavalgou algum tempo pelo vale solitário e finalmente bateu à porta de um pequeno chalé. O homem que atendeu era velho, aleijado, e apoiava-se numa bengala. Bom dia, senhor, disse o capitão. Poderia ter a gentileza de me mostrar um campo onde meus soldados possam colher grãos e levá-los para o nosso exército? O velho conduziu os soldados pelo vale e, a cerca de 1 milha, eles viram à distância um campo de cevada ondulando ao vento. É exatamente o que queremos. Vamos parar aqui, exclamou o capitão. Não, ainda não, disse o velho. Vocês precisam me acompanhar um pouco mais longe. Depois de mais 1 ou 2 milhas, chegaram a um segundo campo de cevada. Os soldados desmontaram, cortaram os talos, amarraram-nos em feixes e partiram com a provisão. O capitão disse ao velho fazendeiro: por que nos trouxe tão longe? O primeiro campo de cevada era melhor do que este. É verdade, senhor, disse o velho, mas não era meu. Sabedoria é tomar decisões assim. Deus nos abençoe. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu